Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir o julgamento das contas da Fundação de Assistência de Chapada dos Guimarães. A Câmara de Vila Bela da Santíssima Trindade também teve o balanço avaliado pelo TCE. E ainda entenda por que esse processo foi julgado como irregular. É o TCE Notícias desta sexta-feira, dia 13 de janeiro, que está no ar. Olá, tudo bem? Confira agora por que as contas da Fundação de Assistência de Chapada dos Guimarães foram julgadas irregulares pelo TCE. Esse julgamento se deve à identificação no balanço de que erros que demonstram que a gestão do Fundo de Assistência de Chapada dos Guimarães prejudicaram o erário público. Julgar irregulares as contas anuais da Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães, referentes ao exercício de 2010, sob a responsabilidade da senhora Keila Aparecida de Souza Queiroz, no período de 1º de janeiro a 5 de outubro. Exemplo disso é de que mesmo a fundação possuindo 2 carros durante o exercício, não foram identificados nenhum custo com abastecimento, mas sim com a manutenção dos veículos, que totalizou quase R$17 mil. Além disso, dados foram enviados fora do prazo ao TCE e erros foram identificados em processos licitatórios. No entanto, o relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, ponderou que as principais falhas identificadas são referentes à gestão da senhora Keila de Souza Queiroz. Por isso, o período foi julgado irregular, com a aplicação de multa de R$ 5.900. Já os 3 últimos meses em que a fundação foi administrada pela gestora Rosa Maria Blanco Manzano, foi julgado regular, recebeu a multa de R$ 3.500 e as determinações para que adote medidas para aprimorar o sistema de controle interno da instituição e encaminhar informações dentro do prazo ao TCE. O relator ainda determinou que uma cópia desse processo seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça para que as providências cabíveis sejam tomadas. As contas da Câmara de Vereadores de Vila Bela da Santíssima Trindade também foram julgadas irregulares pelos conselheiros. Foram constatadas 18 irregularidades na gestão de Clésio Aparecido Freire durante o exercício de 2010, período em que o vereador esteve à frente da Casa de Leis da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, município localizado a 521 quilômetros de Cuiabá. Uma delas é o sistema de controle interno ineficiente, o que justifica, por exemplo, o envio com atraso das contas anuais, além do fato da gestão ter realizado despesas sem documentação comprobatória. Fatores que fizeram com que o relator do processo, o auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, julgasse o balanço irregular e ainda determinasse que o gestor devolva aos cofres públicos o total de R$ 55.300, além de multá-lo em R$ 12.700, assim como o contador Celso Zucarelli, que foi penalizado em R$ 2.700. Primeiro que as contas não foram prestadas, então houve uma omissão no dever de prestar contas. Posteriormente, com a abertura da tomada de contas pelo tribunal, o gestor ele não apresentou sequer defesa, ele simplesmente juntou alguns documentos e entregou para a análise. Que falou assim, se vira aí. Eu até entendo que, até com boa vontade, o Ministério Público, a Unidade Técnica, analisaram o processo e conseguiram justificar a aplicação de alguns recursos dentro do processo. E alguns recursos não foram aplicados. A atual gestão da Câmara ainda recebeu a determinação para que implante um sistema de controle interno eficiente que respeite a Lei de Responsabilidade Fiscal, de Contabilidade Pública e a Constituição Federal. Uma cópia desse processo também foi encaminhada ao Ministério Público Estadual para que as providências cabíveis sejam tomadas. Você fica agora com o nosso vídeo institucional, não saia daí. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade. Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento, o gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estamos de volta.
Comprovação de erro faz com que multa aplicada a ex-vereador seja retirada. Os detalhes desse processo você confere agora. O ex-vereador pelo município de Barra do Bugres, Moacir Júlio Dias, comprovou que não recebeu a solicitação feita pelo Tribunal de Contas para que a então gestor da Casa de Leis encaminhasse documentos para atestar a declaração de bens repassada ao TCE. Diante da constatação dessa falha, o relator do processo, conselheiro José Carlos Novelli, que na sessão teve o voto lido pelo auditor substituto Ronaldo Ribeiro, votou pelo provimento do pedido de rescisão. Excluir a multa aplicada ao requerente no valor de 21 PFs relativa ao processo número 35 da pauta e por retornar os autos de número 9.979/2005 à fase de instrução processual para que se analise a compatibilidade dos documentos apresentados pelo interessado com sua declaração de bens. Com isso, o ex-gestor vai ter a oportunidade de apresentar os documentos em questão e, assim, exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. Uma cópia dessa decisão vai ser encaminhada ao relator das contas para que as providências cabíveis sejam tomadas. Contador do Fundo de Previdência dos Servidores de Guarantã do Norte vai ter de pagar multa ao TCE. Confira. O responsável pela contabilidade do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Guarantã do Norte, o Previguar, Evandro Rogério Esperança, foi multado em R$ 837 por ter recolhido com atraso a contribuição previdenciária do empregador e as cotas de contribuição patronal. Erro que contraria o artigo número 40 da Constituição Federal e que, portanto, justifica a aplicação de penalidade. Aplicar multa de 21 UPFs ao senhor Evandro Rogério Esperança, contador do fundo citado. Todavia, o relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, julgou em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas pelo provimento parcial da representação interna. Isso porque a falha identificada pela relatoria do TCE realmente aconteceu, mas já foi solucionada. Nós ficamos por aqui. Esse telejornal ainda pode ser acessado pelo portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais uma edição. Tchau!